Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Westlake High, no subúrbio residencial de Silver Creek, Ohio, não era apenas uma escola secundária. Foi um teatro cuidadosamente iluminado, onde cada aluno desempenhou um papel bem atribuído. Os corredores cheiravam a cera fresca e ao perfume de marcas caras. As paredes, decoradas com obras de arte de alunos selecionados, exalavam sucesso programado. Aqui as notas importavam, sim, mas não tanto quanto o prestígio, origens e aparência. Silver Creek era uma cidade digna de cartão postal, povoada por gramados perfeitamente aparados, SUVs elétricos silenciosos e famílias bem educadas, onde o dinheiro circulava de forma limpa, sem ostentação, mas com um rigor social feroz. Em Westlake, privilégios nunca foram exibidos, eles eram implícitos. Não dizíamos "sou rico", usávamos sapatos que não podiam ser encontrados por menos de $1.000. Nós não dissemos "eu te desprezo", apenas rimos um pouco alto demais de uma piada sobre sua aparência, seu nome ou seu cabelo. O poder não se exercia com gritos. Era imposto com silêncios. E no topo dessa hierarquia silenciosa reinava Brianna Caldwell, filha do Dr. Jonathan Caldwell, renomado cirurgião plástico em Columbus, Kimberly Ross, uma influenciadora de estilo de vida com 2,3 milhões de seguidores. Brianna cresceu em um mundo de aparente perfeição, onde cada emoção era cuidadosamente filtrada antes de ser compartilhada. Ela sabia usar a aparência como uma arma. Cabelo loiro cuidadosamente ondulado, unhas impecáveis, uniforme sempre ajustado à costura. Brianna nunca foi negligenciada, porque em seu mundo, negligência significava declínio. Popular? Obviamente. Amado? Sim, mas como se ama o fogo, de longe e com cautela. Ela nunca gritava nem se irritava em público, mas uma carranca, um simples olhar penetrante, era suficiente para causar o isolamento social de um aluno em menos de um dia. Ela era excelente em causar dor sem deixar nenhum vestígio visível. O seu grupo, O Dourado, recebeu esse nome em homenagem às gaiolas douradas, essas gaiolas douradas nas quais pássaros raros ficam presos. Eram 4. Ailey, Madison, Sophie e Brianna, cada uma cuidadosamente selecionada. Filhas de advogados, empresários políticos. Seu lema implícito: você não precisa ser melhor que as outras pessoas. Elas só precisam acreditar que você é. O Dourado não precisava bater nem gritar. Eles fizeram as pessoas caírem por omissão, por insinuação, por sugestão. Um vestido mal cortado. Rindo muito alto na aula? Um sotaque que traía origens modestas. Tudo se tornou motivo de zombaria silenciosa. Eles humilhavam com um sorriso. Destruíam a autoestima com graça. Sua arma favorita, a piadas. Cuidadosamente envolto em escárnio, é impossível denunciar sem parecer muito sensível. E sua lei era simples, brutal em sua elegância. Ou você se adapta ou desaparece. Não se tratava apenas de roupas ou popularidade. Tratava-se de conformidade. Ande, fale e respire de acordo com seus códigos. Recusar era expor-se ao desprezo gélido de toda a escola. E neste universo fechado, o desprezo social era equivalente a apagamento puro e simples. O 3 de outubro, pontualmente às 7h34, enquanto o sol pintava com reflexos dourados as fachadas de vidro do colégio, uma nova silhueta cruzava as portas principais da Westlake High. Amina Rivers. 16 anos. Ela andava em linha reta, nem muito rápido nem muito devagar. Nenhum nervosismo visível, nenhuma tentativa de parecer menor ou maior do que era. Ela estava lá com uma presença estranhamente densa, como se carregasse um peso que ninguém via. Sua pele, de um negro profundo com reflexos quentes, contrastava com a pele pálida ou bronzeada artificialmente dos alunos ao redor. Seus olhos, castanhos escuros, quase pretos, tinham aquele jeito raro deu-lhe para frente, para capturar o mundo sem temê-lo ou implorar. E acima de tudo havia o cabelo dela, longo dreadlocks grossos, trançado com precisão, preso em uma espécie de coque alto que lhe dava uma aparência ao mesmo temporal e rebelde, ancestral e contemporâneo. Ela não os usava como uma declaração de moda. Ela os usava como um legado. Nenhuma bolsa de grife. Sapato sem logotipo. Capa de celular sem glitter. Ela usava um moletom preto simples e sem marca, jeans lisos e tênis limpos, porém desgastados. Nenhuma joia. E ainda assim ela atraiu atenção. Não como uma estrela. Como um corpo estranho em um sistema muito bem lubrificado. Demorou apenas alguns minutos para Westlake gazer o que ele fazia de melhor: catalogar, classificar, suspeitar. Nos corredores, os sussurros se acumulavam. Ela vem de uma escola militar.
Disseram-me que ela brigou com um garoto e ele acabou no hospital. Ela não fala com ninguém, nem com os professores. Sério, você viu o cabelo dele? Parece uma floresta tropical. Há algo estranho nela. Muito quieta, muito fechada. Mas ninguém sabia realmente. Então, nós inventamos. As meninas da classe média a evitavam por medo de serem associadas à garota estranha. Os garotos, no entanto, olhavam para ela com uma mistura de intriga e constrangimento, fascinados por sua beleza, mas perturbados por sua confiança silenciosa. Quanto aos professores, eles não sabiam se deviam admirá-lo por sua concentração, ou se deveriam se preocupar com sua mudez. Mas o que ninguém entendeu é isso: o silêncio de Amina não era um vazio. Era uma muralha. Um ano antes, Amina frequentava outra escola, em um bairro menos polido e mais problemático. Lá, uma discussão racista havia se transformado em uma agressão brutal. Um dia, 3 estudantes a cercaram quando ela saía da aula de educação física. Eles puxaram seu cabelo, insultaram sua pele, rasgaram sua bolsa. Amina não gritou. Ela se encolheu. E naquela noite, pela primeira vez, ela viu seu pai chorar. Marcus Rivers, veterano condecorado do Exército dos Estados Unidos, oficial de inteligência de rosto duro, mas carinhoso com seus filhos. Ele cresceu numa América que lhe tirou tudo, exceto a sua dignidade. E ele jurou que sua filha, ela, nunca seria quebrada. 3 dias depois, Amina foi enviada para um centro de treinamento privado para meninas traumatizadas, financiado por ex-militares. Não era um acampamento de verão. Era fogo. Acordar às 5 da manhã. Sessões de autodefesa. Meditação. Trabalho mental. Noites falando sobre dor. Manhãs gastas aprendendo a dizer não sem levantar a voz. Para manter a coluna reta mesmo quando o mundo pressiona. Amina havia retornado transformado. Ela não era uma arma. Ela era um guardião. Sem vingança. Sem ódio. Apenas um objetivo: paz interior. Mas em Westlake High, essa paz foi percebida como uma provocação. Em um mundo onde as meninas gritavam para serem vistas, Amina era perturbadora com seu silêncio. Em uma escola secundária onde nós lutamos para existir aos olhos dos outros, ela se recusou a lutar neste terreno. E isso era inaceitável. Para aqueles como Brianna Caldwell, essa garota que veio do nada, que não pediu permissão a ninguém, era uma ameaça. Não porque ela estava tentando tomar o lugar deles, mas porque ela não se importava. E isso era mais perigoso do que qualquer coisa. 2 semanas se passaram desde que Amina chegou a Westlake High, e nada parecia ter mudado para ela. Ela nunca se misturava com grupos estabelecidos, preferindo comer sozinha, sempre no mesmo lugar, um banco isolado perto da biblioteca, à sombra dos bordos vermelhos. Seus livros sempre abertos à sua frente, seu olhar muitas vezes perdido no espaço, como se ela estivesse procurando uma resposta que nenhum dos alunos poderia lhe dar. Esse silêncio, essa distância, exasperava Brianna. Não só porque ela não entendia o que aquela garota queria, mas principalmente porque ela se recusava a existir aos seus olhos. Invisibilidade era um insulto. Um dia, nos corredores banhados pela luz do outono, Brianna reuniu suas cúmplices, Ailey e Madison, para um conselho silencioso, uma troca de olhares. Ela acha que é boa demais para nós? Brianna disse venenosamente, seus penetrantes olhos azuis fixos na figura distante de Amina. Ou simplesmente estranha. Tipo estranha mística. Ailey riu, puxando sua franja perfeitamente penteada, imitando a seriedade de Brianna com um sorriso zombeteiro. Para Brianna, essa indiferença era uma declaração de guerra. Ela não suportava que ninguém rejeitasse seu império social, mesmo que tacitamente. Essa menina tinha que entender: em Westlake nós não ficamos à margem. Ou você se encaixa, ou se torna um pária. E ela estava determinada a dar o exemplo. Na sexta-feira seguinte, durante a aula de arte, enquanto a turma estava ocupada pintando naturezas mortas, Brianna se aproximou de Amina com um sorriso estudado, doce e meigo. Ei, você quer me ajudar a guardar os pincéis no depósito? Ela ofereceu, com uma voz doce. Sempre pensei que deveríamos nos conhecer. Amina a encarou por um instante, seu olhar penetrante sondando a hipocrisia escondida por trás daquele sorriso. Permaneceu em silêncio por alguns segundos, mas por educação, ou cautela, assentiu gentilmente. Eles saíram da sala, os outros alunos absortos em suas teias, sem saber da armadilha que estava se fechando. Assim que entraram, a porta bateu atrás deles. O corredor estava deserto, silencioso, e a sala de arte, uma pequena sala abarrotada de potes de tinta, pincéis e cavaletes velhos, de repente pareceu muito pequena. Sem aviso, Ailey e Madison surgiram das sombras com os olhos brilhando de malícia. Um celular foi ligado silenciosamente, a câmera ativada, capturando cada movimento.
Brianna então tirou da bolsa um objeto que segurava com força, um cortador de grama elétrico. Vamos só dar uma refrescada no seu cabelo, ok? Ela disse, seu sorriso se estreitando e se tornando uma expressão mais séria. Você não precisa de tudo isso. A mina, paralisada, sentiu seu coração bater um pouco mais rápido, mas não se moveu. Então ela sentiu o cortador de grama se aproximando. Uma mecha de seus dreadlocks caiu lentamente no chão, acompanhada pelo ruído mecânico. VRRRRRRRR. Um silêncio assustador se seguiu. As meninas caíram na gargalhada, satisfeitas, convencidas de que tinham desferido um golpe humilhante. Mas quando a mina se levantou, ela não era mais a mesma jovem calma e reservada. Ela tirou lentamente o casaco e colocou a bolsa no chão com uma precisão quase cerimonial. Então, virando-se para eles, ela disse em voz baixa e controlada, mas carregada de ameaça contida. Você acabou de cometer um erro muito, muito grande. Em uma fração de segundo, o corpo de Amina reage antes mesmo que sua raiva surja. Ela gira, agarra o pulso direito de Brianna, aquele que ainda segura o cortador de grama, e executa um movimento fluido aprendido no centro de treinamento. Clac! O braço de Brianna de repente fica preso atrás das costas. Não quebrada, mas firmemente sob controle, com dor suficiente para ela entender. O que você está fazendo? Me solta! Brianna grita com a voz embargada por um pânico que ela nunca sentiu antes. A mina permanece em silêncio, com o olhar fixo à frente, os músculos tensos, mas controlados. Ela empurra Brianna contra a prateleira de madeira gentilmente, mas com firmeza, com o joelho levemente dobrado para estabilizar a postura. Ele não ataca. Ele neutraliza. Ailey, surpreso pela velocidade da ação, emite um pequeno grito estrangulado e então avança contra a mina, acreditando que pode desarmá-la com suas unhas e gritos. Má ideia. A mina dá um passo para o lado, gira sobre seu pé de apoio e usa o peso de Ailey contra ela. Um movimento do pé, um deslizamento do ombro. Paf! Ailey se encontra no chão, tonta com a saia amassada e as mãos procurando apoio nos ladrilhos. Ela não está ferida, mas seu mundo virou de cabeça para baixo. A mina, no entanto, se endireita ainda calma. Sua respiração está estável. Seus olhos, escuros e profundos, olham para frente, sem ódio, sem medo. Madison dá um passo para trás com as mãos tremendo. Ela é louca. Ela é louca. Ela corre para a porta e corre pelo corredor, com lágrimas nos olhos, completamente sobrecarregada. Neste preciso momento, a porta do depósito se abre. Madame Elkins, a professora de arte, alertada pelos gritos e ruídos abafados, irrompe. Ela congela com os olhos arregalados. Ela vê Ailey no chão gemendo. Brianna, presa contra a prateleira, com o braço torcido em uma postura de submissão absoluta. E Amen reto e estoico com um rosto sério. No terreno, um cortador de grama elétrico ainda aceso vibrando fracamente. E ali, ao pé da prateleira, uma dreadlocks bem cortados. O cheiro metálico de cortadores de grama aquecidos, misturado com tinta e medo, satura o ar com tensão. Ninguém fala. Tudo está congelado. O olhar da senhora Elkins vagueia pela cena como se ela estivesse tentando juntar as peças de um pesadelo que ela ainda não entende. Então seu olhar para no cabelo cortado de Amina, em seu rosto fechado e depois no rosto decomposto de Brianna. O que? O que está acontecendo aqui? Ela finalmente sussurra. Amina solta Brianna lentamente que imediatamente se afasta, massageando o pulso ofegante. O cortador de grama para de vibrar. Um silêncio denso e elétrico se instala no ambiente. Poucas horas depois do incidente, uma investigação interna foi iniciada pela administração da Westlake High. As 3 garotas envolvidas, Amina Rivers, Brianna Caldwell, Ailey Simons e Madison Blake, estão sendo isoladas e interrogadas separadamente. Mas muito rapidamente a negação não se sustenta mais diante dos fatos. Ailey, em um momento de pânico e tentando reverter a situação, afirma que Amina a atacou sem motivo. Ela jura que tudo é filmado. Erro estratégico. Vídeo que ela mesma gravou supostamente para humilhar Amina se volta contra ela. A gravação, tirada do telefone confiscado, foi exibida na sala do vice-diretor, na frente do diretor, de vários membros do conselho escolar, de 2 promotores distritais, e a própria Amina permaneceu ereta com as mãos cruzadas sobre os joelhos. No vídeo, ouvimos o riso, os insultos velados, o zumbido do cortador de grama, o choro de Brianna dizendo: "Vamos arrumar um pouco sua selva." Então vemos Amina imóvel. Depois o assalto. E finalmente seu reação perfeitamente controlada, desarmando, neutralizando, controlando sem brutalidade. O silêncio que se segue à exibição é pesado. Um orientador educacional sussurra: "Meu Deus!
Amina permanece em silêncio. Algumas horas depois, Coronel Marcos Rivers entra no estabelecimento. Uniforme perfeitamente passado. Medalhas discretas, mas presentes. Andamento firme. Ele aperta a mão do diretor com um aperto comedido, sem calor ou hostilidade. Apenas a certeza de um homem que sabe por que está ali. Na sala de reuniões, ele pede para falar. O silêncio vem naturalmente. Sua voz é profunda, calma, quase suave, mas cada palavra ressoa como uma martelada. Obrigado por me chamar. Minha filha é treinada para não atacar, mas para não entrar em colapso. Ela aprendeu a controlar seu corpo, sua respiração, seu medo, sua raiva também. Naquele dia, ela poderia ter sofrido, mas optou por se conter. Ela poderia ter se vingado, mas optou pela contenção. Ele faz uma pausa. Seu olhar percorre a sala. Nenhum adulto ousa encará-lo por muito tempo. Então eu faço uma pergunta a vocês que são responsáveis por um sistema que supostamente deveria proteger as crianças. Você teria preferido que ela permanecesse no chão, humilhada, destruída, para que você pudesse manter suas ilusões de neutralidade? Ou que ela se levante e defenda sua dignidade sem bater, sem machucar, mas com calma e precisão? Ninguém responde. O diretor pigarreia, incomodado. O consultor jurídico toma nota. Outro membro do conselho desvia o olhar. Poucos dias depois, um relatório oficial conclui que a agressão contra Amina constitui uma violação do Código de Conduta, mas também um ato de violência direcionador discriminatório por natureza. A lei estadual de Ohio é clara. Cortar o cabelo de alguém à força, sem o seu consentimento, é uma agressão física. Se essa agressão atinge cabelos protegidos pela cultura, identidade ou religião, pode ser considerada um ataque à integridade racial ou religiosa. Brianna, Ailey e Madison são suspensos por tempo indeterminado, aguardando uma decisão final do distrito escolar. Os pais de Amina registram oficialmente uma queixa civil por agressão e discriminação racial, mas o assunto não fica dentro dos muros da escola. Nos dias seguintes, o vídeo vaza. Ele é compartilhado nas redes sociais, primeiro localmente, depois nacionalmente. Páginas inteiras de comentários. Debates na televisão. As hashtags. Hashtag respeite sua coroa. Hashtag justiça para Amina. Hashtag meu cabelo meu poder. Ativistas e figuras negras estão respondendo publicamente. Balão de fala: cortar o cabelo de uma jovem negra não é brincadeira. É um ataque à sua identidade, à sua história, à sua dignidade. Balão de fala: aos 16 anos, Amina Rivers demonstrou mais autocontrole do que muitos adultos. Ela não é uma vítima, ela é um modelo a ser seguido. Os dreadlocks de Amina se tornam símbolo de resistência. Centenas de jovens estão postando fotos de si mesmas com a mensagem: para todas as Aminas, vocês não estão sozinhas. Algumas semanas após o incidente, quando a tempestade da mídia havia se acalmado, mas os olhares nos corredores continuavam carregados de tensão, Amina tomou uma decisão que surpreendeu toda a escola. Ela recusou todas as entrevistas, câmeras, microfones, artigos. Ela não queria que sua história se tornasse um espetáculo, nem que sua dor fosse objeto de curiosidade. No entanto, quando lhe pediram para discursar para toda a escola em uma assembleia na sala multiuso, ela aceitou. Naquele dia, sob os holofotes, na frente de seus colegas, professores e funcionários, Amina subiu ao palco. O silêncio caiu, palpável, quase religioso. Sua figura ereta e olhar franco cativavam. Ela respirou fundo e então falou, sua voz clara, calma, mas cheia de uma rara força interior. Não é o pavio que cortam que me machuca. Foi a aparência que permitiu que isso acontecesse. Os silêncios conhecedores. As palavras ecoaram pela sala, tocando profundamente a todos. Mas eu não sou uma vítima. Eu sou um lutador. Não porque eu sei lutar, mas porque eu sei como me levantar. Um murmúrio percorreu a assembleia, olhos brilharam, alguns sorriram timidamente, outros enxugaram uma lágrima. No final do ano letivo, durante a cerimônia oficial, Amina foi homenageada com o Prêmio Coragem e Excelência Moral. Um reconhecimento raro, quase simbólico, que saudou não apenas sua luta, mas acima de tudo sua dignidade e resiliência. O cabelo dela cresceu lentamente de novo. Ela não deixou que eles voltassem ao comprimento original. Ela opta por mantê-los curtos e elegantes como um símbolo de renovação, de domínio sobre si mesma e sua história. Mas além das aparências, o que dominava Amina era sua cabeça sempre erguida, orgulhosa, e aquele olhar calmo que não deixava dúvidas. Ela havia tomado posse de seu destino. Meses depois, enquanto as folhas secas dançavam no pátio, uma menina do primeiro ano se aproximou timidamente de Amina em um corredor deserto. Você se arrepende do que aconteceu?
Ela perguntou hesitante. Amina sorriu suavemente, um sorriso que misturava ternura e força. Não, ela respondeu simplesmente. Porque naquele momento eu entendi quem eu realmente era. E hoje, ninguém jamais poderá arrancar minha alma novamente. A menina assentiu, inspirada, antes de ir embora. Amina ficou ali parada por um momento, absorvendo a luz fraca do corredor. Ela involuntariamente se tornou uma chama na escuridão para aqueles que viriam depois.